parece que a essa altura já está claro que algum tipo de anistia o Congresso vai tentar emplacar. Não sei com que tipo de sucesso, mas algum tipo de anistia eles vão tentar votar. O Hugo Motta está pressionadíssimo para que isso aconteça, inclusive, ao longo dessas 2 próximas semanas. Então, embora essa discussão de anistia já venha há algum tempo acontecendo, com pouquíssima transparência, inclusive, porque assim, a gente teve esboços de textos, não é um texto que está bem acabado, sendo defendido por alas diferentes da política, são textos que alguns pontos já emergiram, aí agora o Alcolumbre está falando que vai propor um texto novo no Senado. Enfim, então não é uma discussão que está sendo feita de forma republicana. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o vídeo da nossa Giulia Chechia, que flagrou ali a saída do Hugo Motta e do Marcos Pereira, da reunião que tiveram com o Tarcísio, à noite, fora da agenda, de um jeito não republicano, sem dar declarações a respeito do que foi debatido. Alessandra, o que você está avaliando deste movimento político por anistia neste momento? Por que a política brasileira está tão refém de um projeto que beneficia basicamente um político, por mais importante que este político seja? Em benefício de um político que está se negociando tudo isso. Por que você acha que o Brasil está refém deste político neste momento? A pergunta de $1 milhão, né? Eu tenho uma tese, mas acho que a gente só vai descobrir, né, de fato, entender esse movimento à medida que ele for ficando mais claro, que as forças políticas começarem a colocar seus times em campo. A minha tese hoje é que a anistia especificamente do Bolsonaro, seja, né, uma anistia aprovada pelo Congresso, seja depois algum tipo de indulto presidencial depois das próximas eleições, mas a anistia nesse momento, ela destrava uma coisa que é importante não só para o bolsonarismo, mas que é sobretudo importante para uma direita mais expandida, que abarca também um pedaço significativo do centrão. Que é o seguinte, ela destrava a possibilidade de união em 26. Né? Então, nesse momento, a gente tem um campo de oposição ao governo que está dividido para 26. Ninguém sabe exatamente quem vai ser o cavalo, o Bolsonaro não pode concorrer, e aí você tem um monte de outras figuras ali que estão surgindo, o Tarcísio, obviamente, é a principal figura, mas você tem pelo menos 2 campos se desenhando de maneira muito clara, 2 possibilidades de sucessão, né? Uma possibilidade que é mais leal à família, que seria uma figura realmente da própria família, ou muito associada a um bolsonarismo raiz, assim, extremo, que poderia ser a Michelle, poderia ser o Eduardo, né? Provavelmente seria alguém da família. E uma segunda possibilidade, que é onde o Tarcísio se enquadra, que seria uma figura que tenha uma ligação com o bolsonarismo, mas que também tenha uma entrada muito maior com o centrão e que seja considerada uma figura da política, né? Não tanto do bolsonarismo, mas da política de maneira mais geral. E aí você vai ter, né, possíveis candidatos diferentes tentando encarnar versões diferentes desse mesmo personagem, né? Então, o Tarcísio com uma versão talvez mais técnica, querendo, né, se alinhar mais com a Faria Lima, com outros interesses mais de mercado. Você tem o Caiado, que vem com um olhar mais para o agro. Você tem o Ratinho, né? Você vai ter outras figuras que explodem ou que são um pouco maiores do que o bolsonarismo clássico. Qual o problema dessas figuras? Elas não gozam de uma confiança absoluta do Bolsonaro e nem da família. Então, se o Bolsonaro precisar de um indulto, se a grande questão para o Bolsonaro for ter certeza que a pessoa que ganha em 26, né, ou que tem chance de ganhar em 26, é uma pessoa que vai dar um indulto para ele e, eventualmente, inclusive, comprar uma briga com o Supremo, caso o Supremo resolva contestar esse indulto, ele vai provavelmente ficar dividido entre essas 2 possibilidades. Ele não necessariamente vai confiar no Tarcísio para fazer isso. Então, resolver a questão da anistia do Bolsonaro antes da campanha é muito importante para esse campo político, porque é o que permitiria que ele se unisse. Vai ser muito difícil unir o bolsonarismo em volta de uma candidatura que não tem apoio explícito da família.
E vai ser muito difícil conquistar esse apoio explícito se a família estiver preocupada com essa questão, com esse tipo de lealdade. Agora, Lê, isso diz muito, não que sejam coisas que a gente já não soubesse, mas diz muito sobre o Centrão, por exemplo, porque logo que você começou a sua resposta, você falou, eles estão buscando uma possibilidade de união. Então, o Centrão, que é essa massa no Congresso, que tem cargos no governo, que desfruta ali de benefícios por ser base governista, que agora tem essa questão das emendas parlamentares, né? Que é essa coisa que jorra dinheiro, enfim. Apesar de tudo isso, apesar de estar numa situação extremamente confortável para eles não veem a possibilidade, apesar de se declararem o centrão, né? O centro da discussão, eles não veem nenhuma possibilidade de abandonar um discurso ou uma classe política que apostou num golpe de Estado para ficar ali numa normalidade democrática. Então, assim, o Centrão é o direitão, na verdade, né? Que o que a gente está vendo agora. De novo, não é uma surpresa, mas eles estão ali assumindo essa posição. E isso que você falou também me trouxe aqui algumas ideias a respeito do Tarcísio. Porque ontem a gente conversava aqui sobre o Tarcísio e eu me perguntava, poxa, mas ele vê ali nas pesquisas que dentro da direita os bolsonaristas são 15%. Então, a gente tem 15% da população brasileira que diz que é de direita e que o líder é o Bolsonaro. Esses 15% num segundo turno, o Tarcísio apoiando ou não apoiando a anistia, ou encampando, como ele está indo, né? Agora está com cartazes, faixas, enfim, né? Comprou realmente a ideia. Votaria. Exatamente. Votaria no Tarcísio de qualquer jeito, né? Porque se a outra opção for o Lula, em quem que a extrema-direita vai votar, né? E mesmo assim, ele abraçou essa ideia. Isso é porque ele tem muita segurança para ganhar o governo de São Paulo e só pode sair à presidência se ele tiver a mesma segurança? É isso que ele está buscando, então? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o Tarcísio não está preocupado com o segundo turno, ele está preocupado com o primeiro. Se ele vier candidato com um campo fragmentado, não é garantido que ele chegue no segundo turno. Você pode ter um candidato bolsonarista raiz que angaria mais voto, que de alguma maneira bagunça esse primeiro turno. Então, ele está preocupado em ter uma candidatura sólida, ele quer um cavalo selado. Ele quer uma coisa que ele tenha muita chance de ganhar. E para ele ter muita chance de ganhar, ele precisa unificar o campo. E a minha avaliação já há um tempo é que ele não unifica esse campo se a única preocupação do Bolsonaro pessoalmente for sair da cadeia. Se esse for o único problema que o Bolsonaro tem na vida dele, ele provavelmente vai ser pressionado a escolher um sucessor que ele possa confiar cegamente. E eu não acho que essa pessoa seja o Tarcísio, eu posso estar errada, mas não me parece que seja. Quando a gente vê o teor dos áudios ali das conversas entre Eduardo e Bolsonaro, fica muito claro que o Tarcísio não goza dessa confiança cega. E ele não goza da confiança cega do campo bolsonarista tampouco, sabe? Então, acho que o Tarcísio precisa resolver isso. E quanto antes ele resolver isso, né, se ele conseguir resolver isso já, ele conseguiria, talvez, unificar o campo em volta do nome dele já, o que também faz com que ele ganhe tempo para preparar essa candidatura, né? Até porque, como você falou, do outro lado, ele tem a reeleição em São Paulo que tá ganha, né? Tá praticamente ganha. Então é cômodo. Tem até um comentário aqui dizendo que São Paulo deve estar incrível, Flávia. Você que está aí falando que a situação em São Paulo deve estar muito tranquila para o governador estar em Brasília costurando a anistia, enquanto ele poderia estar trabalhando em São Paulo. Não tem nada de problema. Não tem. Nós não estamos com falta de água, não estamos com a segurança pública absolutamente em frangalhos. Não, tá tudo de boas. Agora, ontem, Ale e Léo e Lu, uma das coisas que eu lembrei aqui com o nosso convidado, que era o Otávio Amorim, cientista político da FGV, que estuda o campo militar, né, e a cabeça militar, é que uma característica do Tarcísio de que pouco se lembra publicamente, poucos lembram e retomam publicamente como parte formadora da visão de mundo dele, é o fato de que ele é um militar. Ele passou pela AMAN, né? Eu acho que foi o IME, eu não me lembro qual das escolas. Léo, me ajuda dá um Google aí para checar para mim qual das escolas militares de onde o Tarcísio vem. Mas ele passou pelo IME, eu acho. O IME, eu acho que foi o IME. E ele
parte constitutiva da visão de mundo dele é militarista, tem no cerne a noção de que militares devem ser... eles flanam por cima da Constituição, por assim dizer. Eu não vou nem usar o termo poder moderador, porque eu confesso que eu nunca vi o próprio Tarcísio formular desta maneira, né, esse pensamento. Mas a gente sabe que nas escolas militares como um todo, e principalmente num político que aderiu ao governo Bolsonaro da forma como ele aderiu, e que aqui no governo de São Paulo segue frequentando formaturas militares, segue tentando encampar a noção de escolas cívico-militares como orientadoras da educação do Estado e tudo mais. Então, imaginar que ele está pleiteando uma anistia somente por fidelidade ao Bolsonaro, eu acho que talvez seja um pouco ingênuo, porque eu acho que ele também tem uma noção de que a anistia seria justa, bem-vinda e, nesse sentido, inclusive, de livrar a cara dos generais golpistas que estão com o Bolsonaro. É um pacote Flávia, que eu acho que ele compra. Flávia, só para esclarecer, ele é militar de verso e reverso, porque ele é formado pela AMAN, é um suboficial da AMAN e fez engenharia no IME. Então, a formação dele é inteiramente militar. Ou seja, tem uma convicção aí, né? Tem uma convicção aí. Agora, sobre o que a Alessandra falou há pouco, da questão da confiança do Bolsonaro, um candidato em que ele possa confiar cegamente. A grande questão é, Bolsonaro só confia na própria bagagem genética. Tá? Eu acho que ele não confia na boa, ele não confia na Michelle. Tá? Não, de jeito nenhum. Ele não confia na Michelle. Se não tiver não é o sobrenome Bolsonaro, se não tiver a bagagem genética dele, ele não vai confiar. Não interessa o gesto de fidelidade. Eu acho que não confia nem nos próprios filhos, viu? Porque se a gente lembrar daquela foto clássica de uma mensagem que ele trocou com o Eduardo, eu não lembro na votação do que era, ele ainda era... Eu acho que o Eduardo era deputado. Ai, gente, me lembrem, é uma foto eu acho que foi da própria Gabriela Biló, mas que ele tá trocando mensagem com um dos filhos e falando, eu depois não vou te visitar na Papuda, não, você se vire, entendeu? Você vai acabar preso e eu tô fora. Mas eu não sei, isso aí... E o mundo não gira, ele capota, não é mesmo? Eu não sei, eu acho que isso tá na categoria, por mim morre de fome, ou se eu for aí achar esfrego na tua cara. Eu acho que... Entendi. Sabe? É o amor. Especialmente vindo de pessoas um tanto quanto chucras. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os altos comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.